Investidores, S&P 500 ou SP 500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, nesse momento aqui na faixa dos 4.111 pontos, S&P segue aqui testando aquela região de resistência, né? Aquele range entre 4.100 e 4.200 pontos, o qual o S&P não consegue romper há um ano já, né? O primeiro teste foi lá na semana de 23 de maio, o primeiro teste de baixo para cima, ele não conseguiu romper e martelou algumas vezes aqui, até agora não conseguiu fazer rompimento. O S&P testou mais uma vez aqui, vem testando nessa região desde lá da semana de 3 de abril, né? Ele entrou num ralizinho aqui desde aquela mínima que ele tinha formado em 13 de maio, né, nos 3.800 pontos, entrou num ralizinho, voltou lá para a região dos 4.100, 4.200, mas não conseguiu romper, muito em função aí dos temores, né? A gente tem aí uma crise bancária, uma crise de crédito bancário acontecendo em meio a uma crise inflacionária e os temores em relação a um calote da dívida americana vão ficando cada vez maiores à medida que o prazo, né, para que eles possam elevar o teto da dívida vai se aproximando. E o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês o seguinte, investidores, a gente já viveu essa situação antes. Em 2011 aconteceu o mesmo cenário. Se os Estados Unidos não elevassem o teto da dívida, eles entrariam em um estado de default, né, um calote aconteceria, e eu quero mostrar para vocês como o mercado reagiu. O que aconteceu com o mercado? Ele ficou estável? Ele caiu? Ele subiu? É isso que a gente vai olhar aqui no gráfico. Só que antes é muito importante a gente colocar para vocês que nós tivemos aí a divulgação do dado de inflação, né? Essa divulgação aconteceu hoje pela manhã, então o CPI foi divulgado e aí a gente teve anualizado uma queda, né, para casa aqui dos 4,9%, né, até o mês passado a gente tinha um anualizado de 5%, então uma leve queda aqui no índice de inflação americana, considerando o período dos últimos 12 meses, então nada que mude a percepção, né, de risco, tanto dos touros quanto dos ursos, né? Então os dados de inflação que foram divulgados vieram mais ou menos em linha com o que era projetado, né, pelo mercado, então a situação ela meio que permanece igual, né? Importante eu colocar para vocês esse ponto da inflação porque faz parte dessa mistura de problemas que a gente está vendo os Estados Unidos enfrentarem e que afeta a Bolsa Americana. E o fato é que, como eu falei, esse problema da dívida, ele já foi visto em 2011, né? Até separei aqui umas matérias de lá de 2011. É difícil achar matéria de lá daquela época, já são 12 anos, né, que se passaram, mas ó, essa matéria aqui é de 26/7/2011, uma matéria da economia do G1, né, falando, né, que o governo americano tem até 2 de agosto de lá de 2011 para conseguir ampliar o teto da dívida no país, né, isso lá naquela época. Tem até um ponto aqui interessante que naquela época, olha só, Brasil, China, Japão e Reino Unido, sozinhos, esses países, eles eram credores de 32% dos títulos da dívida pública americana, isso lá naquela época. E aí a gente tem até outras matérias daquela época falando também, isso foi um assunto que veio muito forte, né, à tona naquela situação, assim como está acontecendo agora, e aí todas as páginas de economia da época começaram a falar, né, do problema, e a realidade é que esse assunto realmente ele é muito importante para todos os investidores do mundo inteiro, porque um calote da dívida americana representaria aí o verdadeiro colapso do sistema financeiro global, né, eu até separei aqui alguns highlights dessa matéria do Money Times que fala, entenda as consequências de um default, né, e por que ele se tornou possível, né. A própria Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, classificou como uma catástrofe econômica, né? Um possível calote da dívida, né? E o que acontece se os Estados Unidos não pagarem a dívida? Os efeitos de uma crise de insolvência do Executivo Federal teria repercussões amplas e complexas para a economia americana e os mercados financeiros em todo o mundo. Isso minaria a confiabilidade dos Estados Unidos e colocaria em xeque a qualidade dos títulos da dívida como ativos de baixo risco. A gente sabe que os treasuries americanos são considerados os ativos mais seguros do mundo, né? E se acontecer um calote, né, no pagamento da dívida dos ativos que o mundo tinha como mais seguro até então, o que pode acontecer com a cabeça dos investidores pelo mundo, né? Então, o pânico realmente pode se instaurar. Inclusive, olha só, são as treasuries que garantem a solvência dos principais bancos americanos. Então, a gente já está vivendo uma crise bancária e aí a gente ainda tem esse elemento, né, que está pressionando ainda cada vez mais o sistema bancário americano. Eu, particularmente, investidores, não acredito que eles vão permitir, né, que o teto não seja elevado até o prazo, certo? Porém, nesses 20 dias aí que a gente tem até o prazo final, né, que é 1º de junho, o humor do mercado vai ficar cada vez pior. E é isso que vai gerar reflexos lá no gráfico, certo? Inclusive, a gente viu aqui um efeito
ocorrendo, que o CDS, né, dos Estados Unidos, que é o Credit Default Swap, que é nada mais nada menos do que um seguro contra calote, né? É um seguro contra calote da economia americana. Ele disparou lá para casa dos 65 pontos. Olha só, um nível que a gente só viu esse nível, o CDS dos Estados Unidos alcançarem esse nível lá em 2008, na crise bancária de 2008. Então, cada vez mais a gente vai vendo também semelhanças do que está acontecendo agora com o que aconteceu lá no ano de 2008. E agora a gente vai dar uma olhada lá no gráfico para a gente ver de fato o que aconteceu lá em 2011, né? A gente viu que esse mesmo problema ele estava acontecendo na última semana de julho de 2011. E o que aconteceu foi que eles de fato elevaram o teto da dívida. Eles não têm saída, investidores, não há outra alternativa, entendeu? Então, eles elevaram o teto da dívida, porém, essa elevação, ela aconteceu no dia 31 de julho, foi tipo quase na data limite, né? O limite lá era 2 de agosto. E olha o tamanho da queda que a gente teve, mesmo tendo o teto elevado. Só o fato deles terem esperado para a última hora fez com que o mercado caísse 18% em 2 semanas. Né? Uma queda de 18% no S&P é muita coisa, ainda mais para 2 semanas, certo? Foi exatamente esse momento aqui, ó, esse momento que eu estou sinalizando aqui, ó, tá vendo? Ó, semana de 25 de julho, né? E 1º de agosto. Nessas 2 semanas, o mercado caiu 18%. Então, quanto mais demorar para o governo americano resolver esse BO, cara, maiores podem ser as consequências para os mercados. A gente já tem um cenário aqui que o S&P Investidores ele está ficando cada vez mais comprimido, né, entre essa zona de resistência, né, falando do gráfico já, essa zona de resistência dos 4.100, 4.200 pontos e a média móvel de 200 do semanal, que está aqui nos 3.781 pontos. Se o S&P perder essa média aqui, dos 3.781, isso aí é balbal. Provavelmente ele vai buscar os nossos alvos projetados aqui. A gente já projetou esses alvos aqui há muito tempo, tá? E a gente espera aqui no canal ver o S&P atingindo no mínimo os 3.245 pontos, com uma possibilidade não desprezível dele vir buscar esses praticamente 3.000 pontos aqui, que iria levá-lo a testar essa região que no passado foi uma resistência, né? E que agora eu acredito que pode vir a ser um suporte para o S&P. Tá? E quando a gente olha também no time frame diário, a gente tem a mesma situação. Uma situação até mais grave, porque a média de 200 do diário está mais próxima ainda. Ela está aqui na casa dos 3.970 pontos, quase 4.000 pontos. Então, se romper para baixo essa demarcação aqui, ó, cara, a coisa pode ficar muito feia para a Bolsa Americana e também para todos os mercados correlacionados. Se você investe em ações brasileiras, se você investe em criptomoedas, fique atento, porque um otimismo fora de hora pode custar muito, muito caro e a situação ela está ficando mais grave a cada dia e a gente está vendo a volatilidade do mercado sendo comprimida também, até quando a gente olha aqui ó, as bandas de Bollinger do S&P, a gente consegue ver o estreitamento, né, que está acontecendo. Geralmente a margem de volatilidade para o S&P ela é maior, né? E quando a gente tem o estreitamento dessas bandas, essas bandas de volatilidade, a gente costuma ver movimentos explosivos no mercado. Também para o S&P essa regra se aplica. Então, se de repente o S&P rompe essa barreira dos 4.000 pontos para baixo, meus amigos, assim, atar os cintos, sabe lá quando você está no avião, vem o sinalzinho de atar os cintos? Então, ele está aceso, cara, fique ligado, porque se essa situação não for resolvida, o mais breve possível, a gente pode ver o mercado entrando em pânico, e isso pode ser aí bem prejudicial para as carteiras de investimento de ações americanas e também ativos correlacionados, certo? Só quero nesse vídeo deixar esse alerta, convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, tá? Pedir para você também não esquecer de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.